Boa tarde, meus amores, tudo bem? Mais uma aulinha de filosofia. Hoje nós vamos dar a sequência na página 20. A aula passada nós pudemos aprender, as lições com os porcos espinhos, que as pessoas têm uns com as outras, a forma que nós ferimos na nossa convivência uns aos outros, na nossa forma de agir, de ser, de existir, nas nossas falhas, com as nossas qualidades, muitas vezes ferimos os outros, E então vocês puderam fazer essa atividade e demonstrar para a família de vocês. Hoje nós vamos trabalhar sobre as diferenças que existem dentro da cultura. Então você já se perguntou o que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou vivesse em outra comunidade? Talvez você falasse uma outra língua, ouvisse histórias diferentes, recebesse outro tipo de educação, seguisse costumes distintos dos que você tem, frequentasse lugares e observasse construções que não se parecem com os lugares que você costuma ver. Quando você visita pessoas ou viaja, é provável que perceba que há diferenças de costumes. Note diferenças culturais, Quando nós vamos viajar, a gente percebe que tudo é diferente daquilo que estamos habituados aonde nós vivemos. Então, para entender o significado de cultura, considere as seguintes informações. O mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser muito variadas. São objetos, atividades de trabalho, de lazer, costumes, são leis, são instituições, são formas de celebrar, de se relacionar, de se comunicar, de se expressar, pensamentos e sentimentos, tipos de ciências, de arte, de religião, enfim, é um monte de coisa diversa, tá? Tudo isso forma a cultura. Junto, todas essas criações humanas formam uma cultura que varia bastante de uma comunidade para outra. Então, de acordo com a região e a época. Portanto, é possível dizer que existem inúmeras culturas. Além disso, em uma mesma comunidade podem conviver pessoas que recebem influências culturais diferentes. Por isso nós falamos que nós passamos a nossa cultura para os outros e aprendemos um pouco delas. Vamos para a página 21. As manifestações culturais de uma comunidade se relacionam com as características do ambiente em que essa comunidade se encontra e essas influências a outras comunidades trazidas por pessoas de diferentes locais. Um exemplo disso é a tradicional festividade conhecida como a Bumba Meu Boi. Tá? Essa festa acontece em várias partes dos países, em distintos nomes, em algumas características diferentes, ou seja, possui nomes diferentes, características diferentes. Então, isso vai variar de acordo com a região. É uma tradição que está vinculada à atividade de criação de gado bovino no interior, com a região. É uma tradição que tem influência das culturas africanas, indígenas e também europeias. As duas obras reproduzidas aqui, elas ilustram o Bumba Meu Boi, uma gravura do artista pernambucano J. Borges e uma pintura do artista carioca Rosina Becker do Vale. Então preste atenção, aqui é uma pintura, que está demonstrando o Bumba Meu Boi, aqui também, Então preste atenção, olha lá como é diferente, aqui já está parecendo um jacaré, Não parece nem boi, mas aqui tá com um aspecto de boi. Vamos para a próxima página. Agora leia o trecho da letra da música composta pelo brasileiro Paulo Tatiti. Nos versos, conta-se de familiares que vieram de diferentes locais do Brasil. Na vida real, isso também acontece. Cada pessoa traz consigo elementos culturais de uma comunidade de origem. Tá? E essa união dessas pessoas mistura as culturas, formam características de uma nova família e influencia o modo de ser das pessoas. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu.
Perguntei para minha mãe: Mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de gaúcho. Perguntei para o meu pai: Pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de baiano. Gente, então preste atenção aqui. Essas palavrinhas aqui que estão destacadas, ela está explicando o que que é aqui, ó. Curitiba, capital do estado do Paraná, gaúcho, pessoa nascida no estado do Rio Grande do Sul, Recife, capital do estado de Pernambuco e Bahia, pessoa nascida no estado da Bahia. Esse trecho dessa música, ela é muito pequena. Por isso eu coloquei aqui na plataforma, tem um link com a música todinha e eu gostaria que vocês ouvissem, tá? É do grupo de canções curiosas, Palavra Cantada, e é muito legal. Não é só esse trechinho que tem, é a música todinha, vocês vão se divertir. Preste bastante atenção no vídeo depois, tá bom? A prof colocou aí para vocês ouvirem. Vamos para a atividade, página 23. Nesse mapa do Brasil, veja a indicação dos estados onde vieram os pais e os avós que foram mencionados aqui no trecho da música Eu. Então, aqui onde está de amarelo, né? Veio da Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul. Agora é a sua vez. Na sua casa, em casa, pergunte a algum familiar em qual cidade e estado do país nasceram pais e avós. Então, aqui você vai colocar onde a sua mãe nasceu, qual estado que sua mãe nasceu, qual estado que seu pai nasceu, avô e avó materna, avô e avó paterna. Claro, gente, que nós não estamos podendo sair, não precisa sair para perguntar. Espera o papai e a mamãe chegar do trabalho. Se for preciso, liga para o vô, para a avó, quem ainda tem vovô e vovó, liga para eles. Quem não tem, pergunta para a mamãe e para o papai quando eles chegarem, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês podem fazer quando eles estiverem em casa com vocês. Combinado? Agora, número 3. Pergunte a seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados. E aí você vai escrever, tá? Por exemplo, lá a mãe e o pai, né? Eles têm origem de qual país, por exemplo? Ai, meus pais têm... Eu vou dar um exemplo a professora Elaine. Então, a minha família tem descendência italiana, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas do meu pai é mais aprofundado, porque meu bisavô, ele veio da Itália, veio naqueles navios com pessoas... meu avô veio clandestinamente para o Brasil. E ficou lá no estado de São Paulo, morando, plantando café. Daí que ele veio para cá, para o Paraná, casou com a minha avó lá em São Paulo, teve meu pai em São Paulo e aí veio para cá morar aqui para o Paraná. Mas ele veio, meu bisavô veio nesse navio, tá? E qual é a tradição da nossa família? A tradição da nossa família é a macarronada. A minha mãe fazer o macarrão, ela faz a massa do macarrão e todo domingo na nossa casa tem que ter a macarronada, vermelhinha, bem vermelhinha, é tradição no domingo comer a macarronada, em especial quando ela pode fazer, né, ele estilo talharim. Então, é um costume da nossa família, é esse. Então, vocês perguntem a família de vocês, qual é o costume. Tem família que tem costume de tomar chimarrão, tem família que tem costume de praticar atividade física, enfim, né? Vocês devem ter um hábito, né, um costume familiar. Agora, vamos para a última página. Então, aqui, número 1. Pesquise uma manifestação cultural própria de sua comunidade ou da região brasileira onde você vive. Então, reúne imagens e informações a respeito dessas manifestações de acordo com a orientação do professor. Então, esse daqui, o número 1, você vai pesquisar uma manifestação cultural da sua comunidade ou do Paraná, tá? Você vai pesquisar, vai colocar no seu caderno, vai tirar foto e vai mandar aqui no link da plataforma. A professora explica lá no link bem certinho,
tá? Pesquise uma manifestação cultural da sua comunidade aqui, da nossa cidade ou do nosso estado, tá? Ou qualquer uma região, ou de outra região brasileira, pode ser, tanto faz. Se vocês não acharem do Paraná, pode ser qualquer outra região brasileira. E daí, se quiserem colocar figuras, pode pôr, se quiserem só desenhar, vocês podem colocar. Daí tira foto e manda na plataforma para a professora. Só o número 1, que é trabalhinho, tá bom? Número 2, para saber como vivem crianças de diferentes comunidades ou países, pesquise informações sobre costumes ou aspectos culturais desses locais. Depois, no quadro abaixo, vocês vão completar. Então, esse número 2 aqui não é para colocar na plataforma, esse é só para deixar aqui na apostila. Então, vocês vão colocar, por exemplo, país, portugueses. Quais são os costumes dos portugueses? Italianos, quais são os costumes dos italianos? Alemães, quais são os costumes que eles têm? Africanos, enfim, poloneses, vocês que vão escolher, tá? Os países, a comunidade, vão colocar aqui quais são os costumes. E deixa aqui na apostila daí, combinado? Agora o número 3. Por que é importante observar as diversas manifestações culturais? Então, aqui não precisa escrever nada, aqui nós só vamos conversar. O número 3. Sabe por que é importante a gente preservar as manifestações da cultura? Porque se eu preservar a manifestação da cultura da minha família, eu vou poder passar para os meus filhos, para os meus netos, né? Então, é cuidar da cultura, da geração, né, da dignidade cultural da minha família. Então, por isso é importante preservar, por isso é importante que os pais e os avós ensinam para nós, a gente passar para as outras pessoas da nossa família, porque isso é preservar as diferenças da nossa cultura, é dar sequência da nossa cultura, dar continuidade. Letra B. Quais as atitudes que demonstram que uma pessoa respeita as manifestações culturais das outras pessoas e de outros povos? Aqui, quais são as atitudes? Valorizando o outro, tendo respeito, tendo carinho com o outro, tendo cuidado, né? Tudo isso é necessário. Sempre em primeiro lugar, respeito, né? Respeitar o outro para o outro poder me respeitar. Combinado? Então, a professora não vai enviar gabarito, porque aqui não tem gabarito de respostas, né? Aqui é pessoal que vocês vão fazer. Tem apenas o vídeo da música, que eu gostaria muito que vocês ouvissem. E tem o número 1, que é o trabalho que vocês vão colocar lá na plataforma, que tem uma semana para vocês colocarem lá para a professora. Tá bom? Então, terminamos por aqui. Beijos, até a próxima aula.